E a gente começa o programa de hoje falando do Atlético. Falar um pouquinho também sobre essa inauguração de ontem. Giovana Pires, de histórico pro Atlético. E pelo menos não foi como aconteceu na Arena do Corinthians, tampouco na Arena do Palmeiras, né? Pelo menos o Galo venceu a inauguração do estádio, foi com vitória do Galo, né, Gil? E o primeiro gol, claro, marcado por um atleticano, um jogador do Atlético. Verdade. Mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Bem-vindo de volta também, Rafa. Pois é, né? Estamos juntos. Estávamos com um pouquinho de saudade só. Que nada, Muita o programa não. ficou em boas mãos. Inclusive, chamá-lo em breve aqui. Teremos Pedro Abílio em breve por aqui também. Com certeza, mas valeu, Gil. Foi bom pra dar uma cochilada, uma hibernada nesses 20 dias aí. Sempre importante descansar também. Falando sobre essa estreia do Atlético na Arena MRV, até sobre isso que você citou agora há pouco, sobre pelo menos venceu, conseguiu uma vitória, deixou essa zica de lado, em conversa até com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, que a gente vai ouvir sobre um outro assunto daqui a pouco. Depois da partida, ele falou, quando viu que a bola do Paulinho ali no primeiro tempo tinha entrado, ele sentiu um alívio que ele nunca sentiu na vida. Ele falou isso, que bom que a gente conseguiu estrear a casa nova, pelo menos com um gol nosso, que de fato, o gol do Atlético, e com uma vitória também muito importante, sabendo de tudo que o Galo tá brigando agora nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro. Quero até chamar já os nossos comentaristas, não sei se a gente deveria fazer isso, Rafa, tô meio confusa. Já pode chamar comentarista pra falar do jogo ou só eu falo do jogo agora? Não, pode falar só você do jogo, mas se Lélio Gustavo ou Daniel Seabra quiserem falar alguma coisa do jogo, você ontem tava na outra transmissão, né, Seabra? Então, você tava no jogo do Cruzeiro. Eu tava no jogo do Cruzeiro. Tava acompanhando, tava aqui na redação, né? Mas tava no jogo do Cruzeiro, que foi depois, né? 7 horas. Lélio Gustavo, se tiver algum detalhe aí, algo pra pontuar da performance do Galo também, Lelão, pode ficar à vontade, viu? Não, eu achei que foi uma atuação muito boa no segundo tempo, né? O Atlético muito firme, corrigiu aquilo que no primeiro tempo realmente estava incomodando, né? E o Santos chegando ali com muito perigo, principalmente com o Marcos Leonardo, saiu o gol do Paulinho e até ali o Atlético estava dominando o Santos, já com 1-0 que o Santos parte realmente para cima do Galo, e no segundo tempo nós vimos uma atuação muito firme e com o Santos tendo, né, pouquíssimas oportunidades de se aproximar da grande área do Atlético. Foi ótima atuação, o Pedrinho jogou bem, sempre alvo de críticas, né? Nossa, e também da torcida, o Paulinho conseguindo fazer os 2 gols, aliás, os 3 últimos gols do Atlético, Hulk assistente, Paulinho goleador, né? E o Paulinho ontem realmente teve uma boa participação ofensiva, até perde um gol no início do jogo, né? Pra falar a verdade, mas esperamos que não seja um ponto fora da curva e que o Atlético continue em ascensão. Vamos ver isso lá em Curitiba, semana que vem, no final de semana, contra o Atlético Paranaense. Boa. Bom, a Giovana Pires está aqui conosco, o Breno Galante chega já. Aliás, o primeiro programa do Breno, né? Não que ele já não tenha participado, nas minhas férias eu vi que vocês apresentaram o programa lá da Arena, né? Foi apresentado para todos como novo integrante da equipe de O Tempo Esportes, mas agora a rotina do Breno Galante é participar com a gente aqui todo dia, segunda a sexta. Breno chega já, mas o Pedro Abílio tá aqui no estúdio. Pedrão, tudo certo contigo, velho? Tudo bem, Rafa, bem-vindo de volta, boa tarde. Valeu, meu velho. Cara, eu queria saber de você, da Giovana e do Breno daqui a pouco, como foi a experiência ontem lá no estádio? Questão de chegada, eu vi que teve muita gente falando que o deslocamento foi até tranquilo, não teve problema para entrar no estádio. Porém, como nada é perfeito na vida, né, Pedro? Vi também muitos relatos da galera reclamando. O que você achou dessa experiência? Curtiu o primeiro jogo lá do Atlético em sua nova casa, Pedro? Eu curti muito, Rafa, eu achei muito interessante, eu achei uma experiência muito legal, muito rica para todos os torcedores, e vou começar pontuando sobre o deslocamento. O deslocamento de quem foi mais cedo, obviamente foi muito mais tranquilo. Agora eu quero ver a esplanada abrir todo o jogo meio-dia. Todo jogo abrir a esplanada 4 horas antes de a bola rolar. Todo jogo abrir os portões antes, como foram abertos à 1 da tarde.
comumente a gente tem visto no Mineirão, no Independência, nos jogos de Campeonato Brasileiro de uma forma geral, uma mudança de comportamento de 3 para 2 horas da abertura dos portões anterior ao jogo. E isso se estende até ao nosso trabalho na imprensa, né? O que dificulta às vezes as nossas atividades. Quando cheguei à Via Expressa, antes de chegar às ruas internas ali do bairro Califórnia, já dava para perceber a faixa da direita totalmente ocupada pelos carros que esperavam para entrar no estacionamento do estádio. Então isso acredito que vai ser uma tendência. A antiga Via Expressa, que hoje tem semáforo, que hoje tem lugar de atravessar pedestre, isso para mim não é Via Expressa mais, né? Tem agora nos dias de jogos uma faixa a menos, porque os carros vão transitar de um dos lados, em um dos sentidos, e do outro sentido uma das faixas modificada para as pessoas que estão indo a pé, vindo aqui do metrô da estação Eldorado. Ponto. O acesso ao estádio. Pedro, Fala aí, Céu. Ponderar não. Acrescentar, né? É só uma coisa antes de você entrar no estádio, porque eu passei por fora. Eu tô até vendo a matéria aqui do Fernando Martins e do Matheus Oliveira, né? Quem quiser acessar no portal tempo.com.br/esportes, tem um raio-x de tudo, né? Desde fora até dentro. Eu tava vindo pra redação por volta de. Eu passei ali em frente à arena por volta de 3h25, 3h30 por aí. Ou seja, é teoricamente o horário caótico, né? Porque faltando meia hora pro jogo, quem não chegou, tá chegando, aquela confusão. E eu vim de moto. Eu pensando, eu falei, olha, vou pela Amazonas pra poder sair fora da confusão, porque eu imaginei que fosse estar um caos ali. E depois eu falei, olha, eu tô de moto mesmo, qualquer coisa a gente vai ali, você sabe como é que é pra você também, né? Então a gente passa ali e tal. E sinceramente eu vou te falar, eu vim na cabeça aqui pra falar hoje, para dar os parabéns para quem organizou aquilo ali. Foi a BH Trans, foi a Polícia Militar, foi sensacional. Eu passei 3h30 ali, não tinha ninguém. Ainda parei no sinal, porque o pessoal tava atravessando, aí vem o negócio da Via Expressa, né, que não é mais expressa, tem um sinal. Mas tudo bem, vamos combinar que a gente tava com uma preocupação de como que a turma ia atravessar realmente. Fechou o sinal, o pessoal passou, e eu achei sensacional a operação que eles fizeram de colocar uma faixa, 3 faixas que já são normais, mais 3 faixas para passar também, para vir pro lado de cá, e só as 3 faixas de lá voltando para Belo Horizonte. Isso funcionou assim maravilhosamente. Eu passei ali sem ninguém, tranquilamente. Eu achei que eu fosse estar agarrado, que eu fosse ter que vai entrar aqui, vai entrar. Não, passou pegar direto. Algum desvio. Esse relato é importante demais. Então, e não tinha fila nem de estacionamento na hora que eu passei, já tinha entrado tudo. Então, pra mim, essa parte, eu não entrei no estádio, né? Vocês estavam lá, mas essa parte, primeiro, de fora aqui, pra mim, funcionou lindamente. Outra coisa que funcionou bem legal foi a entrada, Rafa. Todo mundo entrou, muitos acessos, né? Acho que deu pra perceber que a entrada não vai ser um problema quando o clube se dispor a abrir mais cedo, né? Muita gente chegou mais cedo, tinha muita gente já no estádio à 1h da tarde quando a gente abriu a nossa transmissão, quando os portões foram abertos, né? E as pessoas estão ainda com essa ânsia de conhecer o novo estádio. É isso que eu acho que é um ponto, porque eu acho que não vai depender apenas do Atlético em si colocar os portões mais cedo. Vai depender da ansiedade da torcida, porque a torcida também não é obrigada a chegar lá 4 horas antes só para não pegar trânsito, né? Nem fila. A organização precisa evitar que isso aconteça. Então, eu acho que vai ter que... A gente vai entender melhor, acho que até a partir do ano que vem, de fato, de como é que vai funcionar realmente. Eu acho que vai ser muito, viu, Gil, Pedro, Lélio, você abre ouvintes, vai ser muito do... Vamos ver como é que vai funcionar essa bagaça com ele, né, recebendo jogos e tudo mais, vai ser meio que empírico, né? E aumentando gradativamente, como o Atlético quer fazer até chegar à capacidade total, né? Mas vocês acham que depois da experiência de ontem, considerando que o alvará é liberado, teoricamente, para cada jogo com um pedido de aumento de público por parte do Atlético, depois do teste de ontem, vocês acham que tem a possibilidade de aumentar a quantidade de torcedores no próximo jogo? Eu tenho certeza que já vão pedir para aumentar contra o Botafogo. Ô Pedro, lembrando que ontem foi domingo, 4h da tarde, é um movimento muito mais tranquilo. A hora que a gente tiver um jogo, por exemplo, numa quarta-feira, 7h, aí pega um movimento monstro voltando. A partir de 4, 5 horas da tarde, quem sobe a Via Expressa já viu como é que é o movimento. Sim. Então, ou seja, é outra operação. Funcionou lindamente por enquanto. Mas aí é igual eu falo com o Lélio Gustavo no Barba, que eu já falei, viu, Lélio? Pra ir pro estádio, eu vou deixar meu carro aqui no estacionamento aqui do lado da rádio, eu vou a pé, velho. Melhor coisa. Sério mesmo.
duvido que você vai caminhar isso tudo. Gustavo, deixa eu te falar um negócio. Eu ia até perguntar ao Pedro. O Pedro mora aí no Califórnia. Você foi de carro ou você foi a pé, Pedro? Não mora não. Eu fui de aplicativo. Ah, mas ele mora no Califórnia também, não mora do lado do estádio não, né, Pedro? Conjunto Califórnia pra Arena MRV, dá uns 10 minutinhos ali de carro. Você mora uns 10 minutinhos? Então você foi de aplicativo? Fui de aplicativo. Não, eu não quis. Foi menos de 10 minutos, foram 6 minutos. Foram menos de 10 minutos. Mas eu não quis ir de carro por não confiar, não quis ir dirigindo por não saber ainda como que ia ser, como é que ia estar lá de estacionamento. E a pé? Não quis. A pé é um trajeto muito ruim para se fazer, porque a gente passa ali por dentro do Califórnia, né? Sobe alguns morros ou passa pela Via Expressa. Pela Via Expressa não tem jeito, né? Não tem. Disputar com o carro, né, Pedro? Disputar com os carros. E ali na saída, como o Conjunto Califórnia ele tá atrás, ali a Avenida Itaú, que liga o anel rodoviário, ela é uma via de carros transitarem em alta velocidade, né? Então não tem um caminho assim a pé a ser feito mais tranquilamente para chegar de onde a gente saiu. Ô Lélio, Gustavo, com 3 kryptonita na cabeça, você chega rápido, viu, pai? Isso é. Já abre a primeira e vai na motivação, né? Agora, tinha o fator que a gente tava indo pra trabalhar também, né? Ia ficar no áudio inteiro e tal. Sim. Fosse pra curtir o jogo, iria a pé sem dúvida. Você até se anima um pouco Com mais, certeza. Né? Quero saber também dele, Breno Galante, que tá conectado conosco aqui pra saber a sua experiência ontem trabalhando no jogo do Atlético, a estreia a inauguração da Arena MRV contra o Santos. Ô Breno, um abraço pra você, primeira vez agora trabalhando contigo aqui em O Tempo Esportes, tudo certo, meu caro? Boa tarde, Rafa, prazer estar podendo trabalhar aqui com você, um abraço aí pro Pedro, pra Giovana, Daniel, pro Lélio. Rapaz, eu acho que eu não sou uma pessoa muito boa pra você perguntar sobre as experiências da Arena não, porque passei muito perrengue ontem, viu? É mas mesmo, muito, cara? Muito. Claro que tem lados positivos, mas ainda tem muita coisa, tem que ser melhorada. Muito. Você quer que eu comece a contar uma história triste pra você, não? Por favor, a gente tá aqui justamente pra isso, pra debater. Rapaz, eu tava vendo o Pedro falar aí. Pra mim foi muito tranquilo, né? Eu gastei 20 minutos pra chegar, eu cheguei por volta de 11h30, fiquei esperando aguardar o estacionamento, aí tudo bem, abriram, normal, tive que parar no estacionamento normal, porque não consegui vaga pela imprensa. E aí, cara, começou meu martírio, falta de informação, porque a gente tinha sido treinado pela imprensa para poder acessar a imprensa do lado da esplanada ali, pelo estacionamento da imprensa, né? E aí eu parei no estacionamento comum, e aí me levaram até lá em cima na esplanada, e aí uma falta de informação para mim conseguir acessar o credenciamento. Eu dei praticamente 2 voltas em torno do estádio e ninguém falava nada com nada. Até uma hora que um segurança resolveu abrir algumas portas que eu não estava autorizado para passar, para cortar caminho que eu pudesse entrar para me credenciar. Então você já tem um desgaste aí em relação à falta de informação dos funcionários. Tudo muito novo, ok, mas a gente está lá trabalhando, a gente precisa de ter um tempo, né, para poder acertar as coisas. E aí, cara, alimentação, né? Infelizmente eu fui um dos que comprou um cachorro-quente. Na hora de retirar o cachorro-quente eu não consegui porque não tinham utensílios para cortar e preparar o cachorro-quente. Que isso? Nossa senhora. Como assim, gente? Depois, não tinha uma faca para cortar o pão, para poder preparar o meu cachorro-quente. Ok, eu tinha 5 minutos para lanchar, então acabou que eu não lanchei. Eu queria estornar, então comprei uma coca e um cachorro-quente. Aí na hora de eu estornar, então eu pago um valor diferente para comprar um hambúrguer. E aí na hora de estornar ela, mas você já bebeu a coca? Já bebi. Não, só poderia estornar se fosse os 2 produtos que você comprou. Aí chama um supervisor, chama outro supervisor, passou-se mais 10 minutos, aí eu falei, quer saber? Mais tarde, então eu volto aqui pra comprar, fiquei com a fichinha, tá comigo lá em casa, vou guardar de agora, né? Recordação da estreia da Arena. E aí eu tive informação que no intervalo acabou também, né? O cachorro-quente lá, quer dizer, alguns problemas que a gente já tinha sido relatado pra gente no Jogo das Lendas, que voltaram a acontecer. Recebi hoje fotos de torcedores mostrando o estádio sujo, com cadeira suja, pessoal, como sentar naquela poeira, mas assim, tudo bem, é uma inauguração, mas o atleta tem que olhar isso com um determinado carinho, né? Porque primeira impressão é que fica pro torcedor que vai, e eu acho que não justifica, porque já teve evento teste para isso, né? Ontem todo mundo que estava lá, Giovana, Pedro, presenciou a falta de internet, né?
O estádio mais tecnológico, foi vendido isso. Você não pode ter problema de internet. O Atlético soltou uma nota falando que houve um problema na desconfiguração do Wi-Fi. Mas, gente, vamos lembrar, foi feita a propaganda. O Atlético é o estádio mais moderno, vamos ter Wi-Fi para todo mundo. E nós ficamos lá sem trabalhar, né? Só quem estava nas cabines que tinha uma internet cabeada. A escalação, né? Por conta da internet. É mesmo, velho? Sim, a escalação saiu 13h19, era pra sair às 3, só que não tinha internet pra publicar. Eu não tava sabendo disso, não. Confesso que eu tava meio desligado, eu fui ver o jogo a partir do toque inicial, rolou a bola, foi a hora que eu cheguei em casa, então nem escalação subia. Subiu com atraso. 19 minutos. Caraca, diga lá, Breno. E é complicado porque eu tava na zona mista lá embaixo, né? E até o Cássio Regui me passou às 4 horas o papel com a escalação para tirar uma foto, porque justamente eles não estavam conseguindo conectar. E nem sinal de telefone, cara. Nem ligar para poder falar, olha, a escalação é essa. Não tinha nem o sinal. Né? Então, isso para quem trabalhou no jogo ontem, realmente foi uma situação bem complicada. E, claro, o Atlético vai sentar, vai olhar, vai rever essa situação. Mas eu acho que, gente, mesmo que seja, é o primeiro jogo, não pode acontecer esse tipo de coisa, principalmente pra gente que tá trabalhando lá, né? Já teve eventos testes. Se não tá pronto, Rafa, Lélio, Daniel, Pedro, Giovana, segurasse até o jogo contra o Botafogo, né? Pra poder começar da maneira certa. Só pra fechar a questão do gramado, depois nós vamos comentar aí, né? Que também não pegou bem, né? No intervalo, tentaram dar uma cuidado do gramado e até ser interrompido o jogo por causa disso foi, né? Pois é, aproveitar para tocar esse assunto aqui do gramado, porque acho que chamou a atenção de todos o goleiro do Santos reclamando pra caramba. Mas tá ruim pra danar isso aqui. Deu entrevista depois do jogo, inclusive, dizendo que tava horrível, ele falou. E o árbitro paralisar o jogo e pedir para a equipe de manutenção entrar em campo para resolver o problema do pântano que estava aquela área à esquerda das cabines de transmissão. Giovana, você até teve com o Rodrigo Caetano ontem, né, na zona mista, e gravou um vídeo dele falando sobre essa questão, né, da paralisação do jogo e também sobre a postura do árbitro, né, Gil? Como é que foi? O Rodrigo Caetano não tava com cara de muitos amigos ali não, né? Não tava não, até agradecimento ao Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, ele ficou 20 minutos com a imprensa ali depois da partida, conversando, respondendo todas as perguntas, e logo no finalzinho dessa quase entrevista coletiva, ele resolveu fazer também um pronunciamento em reclamação à arbitragem, em reclamação a algumas punições também do STJD. Ele que estava até suspenso, voltou nessa partida do Atlético. Então ele comentou sobre essa questão da paralisação do jogo para consertar o gramado, para tentar resolver a situação do gramado, e a gente vai ouvir o Rodrigo Caetano agora. Fique aqui um registro em relação a porque que muitas vezes eu até fui punido por reclamar de arbitragem, né? Mas por que às vezes a gente leva isso como pauta? Nós jogamos no Maracanã um estado de gramado lamentável, correto? Bom, mas o Vasco foi lá, botou 60 mil pessoas e tal, e o jogo transcorreu daquele jeito. Eu não vi o árbitro, em momento algum, parar o jogo e mandar, ou para a irrigação, a drenagem melhorar, enfim, nada. Tinha necessidade do árbitro fazer o que ele fez hoje ali, para mostrar para o Brasil que aquilo talvez não estava 100% da sua condição? Zero de necessidade. O Everson jogou todo o primeiro tempo ali. Então, assim, outra coisa que serve. Pra mim, não adianta nada me punirem. Se tiver que vir aqui reclamar e defender o Galo, todos os dias, e eles vão continuar me punindo. Agora, o que a gente quer é igualdade em tudo. Na arbitragem, nos critérios de arbitragem. Hoje nós tivemos que acalmar a Batalha, por quê? No jogo contra o Flamengo, o Batalha perdeu 2 dentes. Nem falta foi. Hoje, um lance com muito menos força, ele tomou o amarelo, tá fora do próximo jogo. E aí, não vão ficar calados? Hein? Bom, tá aí o Rodrigo Caetano dando entrevista para os nossos colegas de imprensa ali na zona mista do estádio. Eu não tô fazendo terra arrasada não, viu, gente? Mas uma coisa que o Atlético tem que resolver urgentemente é esse isolamento acústico dessa zona mista, viu? Porque o eco que dá, você não consegue entender quase nada, ainda que tenhamos entendido boa parte do que o Caetano falou. E também não colocar mais o sistema de som na sala de imprensa, viu? Pra não interromper o Filipão e não deixar ele bolado, né, Lélio? Aqui, mas... Rafa, se você tava de férias, eu tava me lembrando.
O Castelão, ele foi inaugurado e inacabado na Copa das Confederações. O Mané Garrincha, o próprio Mineirão aqui também não era uma obra 100% concretizada. Então, os problemas vão acontecer, sem dúvida alguma. Agora, uma coisa, eu não percebi essa paralisação do jogo. Eu devia estar em outra, galáxia nesse momento. Mas é um fato inusitado e essa reclamação do Rodrigo Caetano é pertinente, porque no Maracanã estava desse jeito mesmo. O campo virou uma piscina e o árbitro mandou o jogo seguir. E a área onde estava o Léo Jardim no segundo tempo, ali era pura lama. Era lama pura, como nos campos de futebol nos anos 80, 70, 90, enfim. Mas, como vocês estiveram lá, presenciaram tudo isso, certamente o Atlético vai ter que providenciar o mais rápido possível as melhorias. Internet, atendimento, o rango que faltou, e a gente vinha batendo nessa tecla aí muito na semana passada, sobre inclusive quando se reinaugurou o Mineirão e faltou até água. Espero que não tenha faltado água lá na Arena do Galo ontem. Não tinha água de bebedouro, só tinha água para vender. Isso aí fazer um dinheiro, normal, fazer um dinheiro. E agora o Atlético vai ter aí, a gente tá no dia 28, ele vai ter mais o quê? Uns 2 semanas. 19 dias para resolver, porque o próximo jogo aqui é contra o Botafogo no dia 16. Tá certo? Tem 19 dias, Seabra, é muito tempo. Não, são 3 semanas. Porque tem a pausa da data FIFA. A questão desses problemas aí, até os problemas que o Breno relatou, que o Pedro falou, Giovana, como o Léo falou, a gente já meio que esperava, e nós falamos isso semana passada, o torcedor que vá com um espírito mais tranquilo, porque problemas acontecerão. Isso é fato. A gente sabia. A inauguração de um estádio, de um negócio desse vulto, com 30 mil pessoas, vai ter problema. Não é uma coisa que você estala o dedo e de repente funcionou, mesmo com o evento teste, vai ter problema. Eu só acho assim, e a questão do gramado que o Rodrigo Caetano, do jeito que ele reclamou, não é aqui, não sei o que e tal, no Maracanã, eu tava até no jogo do Atlético e Vasco, e realmente o gramado do Maracanã, nós falamos isso durante a transmissão, virou um pasto, virou uma coisa horrorosa, mas pegou muito mal. A forma, o gramado da Arena MRV no primeiro jogo, e aí não o Fernando Martins, inclusive, foi xingado por torcedor lá, porque tava relatando na rádio que acabou a comida. Me ajuda aí, gente? Acabou a comida. O cara não é cruzeirense, atleticano ou esculhambar o cara porque tá falando que acabou a comida, não. Isso é um fato. É um fato, não tem como brigar com a notícia. Vamos parar com essa bobagem. Porque fizeram isso também. Com nossa reportagem, não sei se o Breno também rolou isso. Esculhambaram o Fernando Martins e ele falou na rádio, tô falando aqui que acabou a comida, o cara tá me esculhambando aqui, não pode falar. Mas sabe o que é? Se sou eu que falo que acabou a comida, gordo, você vai no estádio pra comer, você vai pra torcer? Mas agora a questão do gramado pegou mal. Primeiro jogo, e o gramado, não é que nós estamos falando aqui, alguém falou, não, gente, o gramado tava horrível, a parte do gramado, claro, 99% tava ótimo, mas 1% ali, onde o goleiro do Santos tava, e onde o Pavão bateu um escanteio também, que aliás voou tufo de grama pra tudo que é lado, mas não bate sol, sinto muito, então vai ser isso aí todo jogo, alguma coisa tem que ser feita. Agora, Breno, você já tinha visto... Igual o Rodrigo Caetano falou, ele fala muito em termos da falta de critério. Você já tinha visto a arbitragem atender a pedido de jogador para mandar a equipe de manutenção entrar em campo para resolver problema de gramado ruim? E se já viu, quando foi? Porque eu sinceramente não lembro. E se fizer agora também, que seja uma regra para que faça em todos os jogos, né? Rafa, a questão é a seguinte, até o árbitro relatou na súmula essa paralisação por conta do gramado e também do drone, que sobrevoou a área do jogo com o jogo andando, que foi outro erro também, que eu nunca vi isso e a gente viu ontem. Eu tava atrás do gol ali do goleiro do Santos e a Giovana também tava lá, ela pode dizer, no intervalo do jogo, vários funcionários da arena jogaram terra e colocaram um pouco de grama nos buracos, porque tava soltando muito tufo de grama. E ali nessa área foi onde eles mais trabalharam, na área do João Paulo, goleiro do Santos. E realmente, num lance casual do jogo, abriu-se um buraco ali. Eu acho que o João Paulo tem razão de reclamar, porque ele poderia ter se lesionado ali como qualquer jogador do Atlético.
né? Realmente é uma falha. Se pode se corrigir, para que esperar um jogador machucar? O Rodrigo tem a razão dele de reclamar, porque ele quer direitos iguais. Eu acho que se o Atlético acha que estava temeroso o gramado do Maracanã, que tentasse interromper o jogo também para pedir uma melhora, mas o Atlético não tentou. Agora, o que ele fez para mim, o goleiro do Santos, foi algo não só em benefício próprio, mas também dos jogadores do Atlético, dos atacantes que estavam ali, porque realmente existia um buraco e ficou desnivelado. Então a reclamação do Rodrigo nesse caso aí, me desculpe, Rodrigo, eu não acho que ela procede, eu acho que o atleta tem que se preocupar, depois de reclamar de tantos gramados, agora tem o seu, em cuidar melhor um pouquinho da arena, porque, gente, teve um jogo das lendas há um mês atrás, né? Dia 17 de agosto, dia 17 de julho, né? E agora, depois de um mês, tem um jogo só, e o gramado não aguenta um jogo só. Então imagina quando tiver essa série de shows programados e uma sequência de jogos, né? O atleta tem que olhar isso e com pressa e com muita rapidez. No final do ano deve mudar para sintética, né? Mas até lá tem muito jogo ainda a ser disputado lá, né, Rafa? Esse é que foi o maior erro. Já devia ter colocado a grama sintética, sabe? Esse é que foi o grande problema. Não só esse, como ainda esse chamado ponto cego aí que o Atlético teve que interditar a cadeira, pelo menos fez isso, né? Então é muita coisa para ser melhorada. Me lembro até num jogo do Mineirão 2009, por aí, Atlético e Santos mesmo, abriu uma cratera no campo, aí realmente o juiz foi lá, teve que parar, né? Porque estava em risco a integridade física. Eu não vi o tamanho do buraco, se era um buraco, a integridade física do atleta fica realmente em risco e aí tem que se tomar uma decisão rápida ali. Então, se foi isso, o árbitro acertou em parar o jogo. Boa, são 5h36. Pedro, quero saber de você algum outro detalhe que chamou atenção ontem lá na Arena MRV? Só esclarecer, abraçar aqui o nosso Lucas Henrique Gomes, esteve com a gente em boa parte da semana passada, apurando também situações da Arena. Ele destaca aqui, né? O alvará já é definitivo para liberação completa, né? Dos 44.800 e alguma coisa que é a capacidade total. E aí o Atlético é quem decide quanto coloca lá por jogo e combinou com a prefeitura de que vai aumentando aos poucos essa situação. Eu enfrentei esse mesmo problema do Breno, né? Não consegui comida no intervalo e acho que fora esses problemas pontuais a gente viu uma operação bem interessante, bem legal. O que me chamou a atenção ainda sobre bastidores, não sei se pela euforia, pela ansiedade, não sei se pelo momento do time, pelo perfil do torcedor, ambiente morto, viu, Rafa? Não achei que foi o caldeirão que se prometeu no jogo de estreia à Arena MRV, não. Agora, aí tá uma questão que o próprio Emerson José, que você mandou um abraço pra gente lá no dia do jogo do Pasto lá, Atlético e Vasco, né? Atlético e Vasco. Será que não tem a ver com o fato do ingresso estar muito caro e aquele torcedor que é o povão? Lélio conhece muito bem, Breno conhece muito bem, Seabra também, aquele cara que é raiz, e não vou falar aqui de torcida organizada XYZ especificamente, mas esse processo de gentrificação do futebol, de botar a faca no pescoço do torcedor pro ingresso mais caro, o torcedor povão, que é aquele cara que sabe todas as músicas e tudo mais, ele tá sendo afastado do estádio, velho. Então, acho que isso colabora também, viu, Pedro? Claro, por isso falei da mudança do perfil, na mudança do perfil socioeconômico, talvez, cultural, em muitos aspectos, mas eu esperava um ambiente um pouco mais caloroso ontem. Achei que o ambiente foi um pouco menos nesse sentido, mas foi um dia de muita emoção, né? Foi um ambiente muito emocionante. Achou também isso, Gil? Bastava você ver, por exemplo, na época, isso vem desde a época da Copa do Mundo de 2014. Bastava você ver quando as câmeras passeavam pelos estádios, pelas novas arenas, vamos dizer assim, né? Pelas novas arenas nos jogos da Copa do Mundo, jogos de seleção brasileira até, e o que se tornou depois também, porque o público foi mais ou menos o mesmo, porque o ingresso lá nas alturas, né? É mais ou menos esse público aí. Não é mais o público do futebol. Certamente. Algo mais, Gil, pra você falar sobre essa questão de torcida também, você concorda? Eu acho que é uma tendência, assim como o Seabra falou, do Brasil, talvez até do mundo, assim, né? Questão de dificuldade de comprar o ingresso. A gente até fez uma matéria na semana anterior, quando o Atlético divulgou o preço dos ingressos, etc., que o torcedor, uma experiência mínima, ia gastar R$200 para ir ao jogo. Esse valor é tipo assim,
inaceitável você parar para pensar de como é que vive as pessoas, né, hoje em dia, né, a sociedade como um todo. Você gastar R$200 todo fim de semana para assistir um jogo do seu time, contando com o lazer em si, né, completo, se alimentar, beber uma cervejinha e chegar ao estádio. Então, isso aí é uma coisa que vira estudos, a gente pode observar muito, né? Dessa mudança do perfil do torcedor que vai ao estádio. Eu acho que isso tem uma influência muito grande. A Arena MRV é linda, maravilhosa, foi muito bem projetada nesse sentido para dar essa questão do Caldeirão, para que a torcida de fato compareça e empurre o time nos momentos que mais precisa. Então eu acho que a gente vai poder entender de fato como é que vai funcionar realmente nos próximos anos, até de fato vai ser o Caldeirão ou não vai, porque esse início, pelo menos, os ingressos vão ser mais caros, porque é novidade, é coisa nova, então realmente acho que a gente vai poder entender de fato a partir do ano que vem como é que vai funcionar essa arena. Certamente. Diga lá, Pedro. Quebrar o clima. Última história rapidinha pra gente fechar. Manda. Intervalo de jogo, desço eu para o segundo andar, porque no andar da imprensa não tem bar, né? É só a tribuna, cabines e tribuna. Desço eu, a gente tem que ficar ali no meio dos torcedores para tentar comprar comida. Sou informado que não tem mais comida. Volto para pegar o elevador para voltar para o nosso quinto andar lá da imprensa para narrar o segundo tempo do jogo. Eis que a banda da Polícia Militar, que tocou o hino do Atlético antes no campo, estava na fila para pegar o elevador. Nossa. E foi uma vez, foram duas, foram três. Eu olhei no relógio, faltavam 3 minutos para começar o segundo tempo. Aí eu tive que pedir, gente, obrigado você, sargento da Polícia Militar, da banda da polícia, que me deixou passar na frente de um monte de policiais da banda da polícia. Eu lá falei, amigo, deixa eu passar na frente da banda da polícia que eu preciso narrar o segundo tempo. Obrigado. Até porque aquela subidinha ali do nível oeste, onde ficam os torcedores até lá em cima na cabine. E eu não sabia, né? O novato não sabia que dava pra subir de escada, senão eu tinha ido. Mas eu fiquei alguns momentos pensando em como que eu ia fazer com o segundo tempo. É uma senhora subida, viu? É melhor ir de elevador, viu? Obrigado, banda da PM de toda. Boa, Pedro Abílio. 5h41 minutos, a gente esticou esse bloco um pouquinho pra falar justamente da inauguração da Arena MRV. Chamou, Lelão? Chamei, só pra mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Garcia, que atleticano, estava ontem lá e falou, o João Paulo também estava lá, ele que estava cavando o buraco. Abraço, Marcelo. Teve um jogador do Santos que cobrou uma falta bizonhamente, mandou a bola direto pra fora, enfiou o pé na grama lá também, né? O volante lá. É um dos Joões. Jean Lucas. Jean Lucas. Também não ajudou, né, Jean Lucas? Um abraço pra você aí, viu, querido? 5h42 pra gente finalizar esse primeiro bloco de O Tempo Esportes. Breno Galante, mais algum detalhe, algum outro relato de experiências vividas ontem lá na Arena MRV, Breno? Para não falar que eu só falei aspectos negativos, né? Todo esse clima relatado pelo Pedro, muito legal, e a emoção de todos os funcionários, aí falando do aspecto de bastidor, né? Ali dentro da arena mesmo, naquele espaço que só nós jornalistas podemos passar ali, né? A emoção e o orgulho de todos os funcionários que trabalharam lá ontem, né? Eu vi o presidente do Atlético se emocionar, conversei com o Ricardo Guimarães, Renato Salvador, os 4 R's que estiveram presentes lá, a emoção de dever cumprido, né? De uma obra que muitos imaginaram até que poderia não acontecer. E eu acho que a festa que os torcedores também fizeram na saída do jogo, né, dentro dos seus carros, isso tudo, eu acho que esse espírito, né, talvez fosse o que estivesse faltando para empurrar esse time para uma reação. Começou com o pé direito, com uma grande vitória por 2-0, o Filipão começando a ter melhores números aí na frente do Atlético. Quem sabe, né, a Arena MRV possa ser essa peça que faltava. Após o jogo contra o Atlético Paranaense, teremos 2 jogos seguidos aqui, Botafogo e Cuiabá. O Atlético pode emplacar aí uma sequência de boas vitórias, é o que a gente espera, e que a Arena dê sorte pro Galo, Rafa. Show de bola. Breno, te agradecendo por essa primeira participação aqui, a gente trocando ideias no programa, e vamos que vamos começar essa sua trajetória aqui na equipe de O Tempo Esportes, vai agregar em muito, meu velho. Um abraço pra você e até amanhã aqui no nosso programa, cara. Um abraço, tamo junto aí, um abraço pra todo mundo. Obrigado, valeu. Valeu demais.